Parece que toda a internet agora está falando sobre MCPs. Pelo menos na comunidade de IA, isso aqui se transformou em algo completamente viral. E o mais curioso disso tudo é que não é um conceito completamente novo. Ele foi apresentado pela Anthropic num artigo bem despretensioso lá em novembro do ano passado, mas que explodiu em popularidade recentemente. E se você está completamente perdido nesse assunto, esse vídeo é para ti, porque aqui eu vou te explicar o que são MCPs, por que as pessoas estão tão excitadas com isso e como que elas tornam os agentes de IAs ainda mais poderosos e mais acessíveis para todos nós. E até o final do vídeo eu também vou te mostrar como você pode utilizar MCPs para te ajudar na sua rotina de código através de uma nova ideia baseada em inteligência artificial que eu já tenho utilizado e me fez largar o VS Code. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é MCP? MCP significa Model Context Protocol. Na verdade, ele é um protocolo que seria um padrão desenvolvido, proposto pela Anthropic nesse artigo aqui do ano passado, que ditaria como que os modelos de linguagem deveriam se comunicar com ferramentas de uma maneira padronizada. E, em essência, é só isso. E nesse artigo eles também lançaram um repositório com uma série de especificações e SDKs para diferentes linguagens de programação sobre como esse padrão funcionaria. Mas para que você entenda por que isso aqui é importante, eu vou ter que dar uns passos atrás e trazer vocês para esse fluxograma aqui bem simples. Em primeiro lugar, a gente precisa entender aonde nós estávamos antes da existência desse protocolo e por que isso de fato é algo importante e poderoso. Eu começo aqui com uma afirmação para a gente lembrar de que as LLMs, os modelos de linguagem, ChatGPT, Claude, Gemini, eles em essência não são capazes de fazer nada útil por conta própria. Modelos de linguagem, em essência, são IAs que têm um único output, que é gerar tokens, ou cadeias de palavras, ou partes de palavras, como vocês estão vendo aqui. Elas não são capazes de executar nenhuma tarefa por conta própria no mundo, não são capazes de entrar na internet, controlar o meu computador, falar comigo. Elas só produzem tokens. E isso era a realidade do mercado até 2022, quando a gente viu lá o lançamento do ChatGPT 3.5 e foi acessível para todas as pessoas. Nós tínhamos aqui modelos que a gente poderia entrar com perguntas e ele devolvia a resposta, mas apenas isso. E lá em 2023 a OpenAI lançou esse artigo aqui introduzindo o que a gente chama de Function Calling, que se eu não me engano na época eram modelos que tinham passado por um processo de fine tuning e eles conseguiam compreender, mesmo por palavras, que eles tinham acesso a ferramentas e conseguiam devolver, através de palavras também, instruções para executar determinadas ferramentas. Eu já vou mostrar no detalhe como é que isso aqui funcionava na época, mas em essência, agora nós tínhamos uma forma de conseguir fazer com que os modelos de linguagem tivessem acesso a ferramentas. Eu poderia vir em alguma linguagem de programação e desenvolver alguma ferramenta, por exemplo, acesso a e-mail, eu desenvolvia lá uma forma de me conectar com o Gmail, passava essa ferramenta de uma forma específica para um modelo de linguagem e ele conseguia compreender que ele tinha acesso àquilo e controlar essa ferramenta meio que de maneira rudimentar. E é uma combinação de um modelo de linguagem com um conjunto de ferramentas que dá origem ao que a gente chama de um agente, que é agora uma aplicação que consegue executar coisas para nós. Ele poderia entrar nos nossos e-mails, tendo acesso aqui a uma ferramenta de leitura de e-mail, poderia escrever um artigo aqui no meu Obsidian, poderia entrar no meu WhatsApp e responder alguma coisa, poderia ler PDFs, abrir PDFs, gerar PDFs, fazer coisas no meu computador. Esse é o estágio que nós estávamos, na verdade nós ainda estamos nele, tá? Essas transições aqui elas não são tão lineares no tempo, a coisa ainda está um pouco transitória. Mas MCP entra para resolver isso aqui. Mas antes de eu explicar para vocês o que é MCP, vamos tentar entender um pouquinho melhor sobre como se dá esse processo. Então eu fiz esse outro diagrama aqui para simular uma conversa entre um usuário que quer que o modelo de linguagem use a internet. Mas lembrem, o modelo de linguagem em essência só produz texto, ele não produz mais nada. Então qual que é a estratégia utilizável? A gente passava um prompt antes de começar a conversar com o modelo de linguagem e isso aqui que eu vou desenhar para vocês é exatamente o que acontece no ChatGPT ou qualquer outra IA que vocês já usem quando a gente pede para ele, cara, pesquise na internet para mim. Por debaixo dos panos existe um system prompt que a gente passa para ele dizendo assim, ó, você é um assistente muito útil e você tem acesso às seguintes ferramentas, por exemplo, Web Search, que você vai utilizar esse Web Search utilizando parâmetros de query, tá? Para passar qualquer query. Então ele vai entender que, eu posso acessar a internet, mas eu tenho que devolver aqui a pesquisa que eu quero fazer na internet. Isso aqui acontece antes de nós começarmos a conversar com o modelo. Isso aqui é invisível, tá? Eu coloquei aqui marcaçõezinhas para vocês entenderem que isso é invisível. E aí vamos supor agora que chega um usuário e faz a pergunta para ele: quem é o atual presidente dos Estados Unidos? Isso aqui é invisível para ele, isso aqui é o que vocês estão vendo e que vai para o modelo. O modelo, ao receber
receber isso, dependendo da qualidade do modelo e se ele foi treinado para poder utilizar ferramentas, ele não vai sair dando uma resposta para vocês, porque ele foi instruído a sempre tentar utilizar as ferramentas dele para responder o usuário da melhor forma possível. Então, a resposta que ele vai nos dar seria uma resposta invisível dizendo: eu quero usar a ferramenta Web Search e eu quero passar como parâmetro atual presidente dos Estados Unidos. Quem que é? E isso aqui agora vai ser jogado para dentro do sistema aqui da OpenAI. Isso aqui está rodando no lado do servidor dessa LLM, que vai poder executar essa ferramenta por nós também de maneira invisível. Ele vai lá, vai receber essa query aqui, vai fazer a pergunta na internet pelo modelo de linguagem e vai dizer: esta query aqui teve como resposta blá 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 Donald Trump. Tá? E isso aqui vai ser jogado de novo para o modelo de linguagem, ele vai receber este System Prompt, essa pergunta do usuário, ele devolve esse texto aqui, o sistema compreende que isso aqui é uma chamada específica que tem que ser feita para uma função, executa essa função, devolve a função para a janela de contexto e nos dá aqui uma resposta final. Baseado em minhas pesquisas, é o Trump, blá 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 blá. Tá, então reparem que nós só estamos vendo essa parte aqui em azul. Esse trecho aqui, essa marcação aqui é mais importante, porque existe um padrão na qual o modelo de linguagem tem que receber as ferramentas que tem, você tem acesso a essas ferramentas aqui, e tem que devolver essa instrução de como essa ferramenta tem que ser executada. E qual que é o problema disso? Cada provedor de modelo de linguagem desenvolve as suas ferramentas do seu jeito, precisa receber as ferramentas também de uma forma específica e executa essas ferramentas ou devolve a chamada de que quer executar essas funções de uma forma específica. Ou seja, esse bloquinho que está aqui, que é o das ferramentas, ele não pode ser compartilhado, não posso tirar ele daqui. Eu não posso desenvolver uma ferramenta que vai ser utilizada para OpenAI, para Gemini, para o Claude. Eu preciso fazer uma específica para cada um. Então, por mais que nós estivéssemos aqui com possibilidades de executar ferramentas, isso aqui é um processo bem complexo, porque cada modelo tem que ter acesso às suas ferramentas especificadas do seu jeito. Se porventura a API de qualquer uma dessas ferramentas aqui mudar, o acesso aos dados mudar, toda a aplicação quebra. E ainda assim, nem sempre o modelo ele vai saber perfeitamente quando utilizar e como utilizar cada uma delas. Mas, mesmo assim, com esse tipo de arquitetura, já foram possíveis de ser desenvolvidas coisas incríveis, como, por exemplo, o Menos, que é uma startup, se eu não me engano, chinesa, que apresentou um agente de IA com funcionalidades incríveis, de não só conseguir conversar, mas também acessar documentos, gerar relatórios, criar sites, e tudo isso foi feito, creio eu, utilizando esse tipo de arquitetura aqui. Só que é algo muito complexo de ser feito, porque isso aqui existe uma quantidade gigantesca de engenharia que tem que ser feita em cada um desses elementos aqui para o modelo utilizar isso aqui de forma adequada, com prompts muito bem desenhados, com ferramentas muito bem desenhadas e mesmo assim a chance desse sistema quebrar é muito melhor. E é aqui que entram então os MCPs, porque os MCPs são um protocolo padronizado desenvolvido pela Anthropic para que os desenvolvedores consigam montar ferramentas que possam ser compartilhadas por qualquer aplicação e ele separa as ferramentas dos modelos de linguagem por um bloco que vai aqui no meio, que é um cliente de MCP e um servidor de MCP. Ou seja, em tese, isso aqui permitiria que nós não precisássemos mais estar desenvolvendo ferramentas aqui para cada modelo de linguagem diferente. A gente precisaria desenvolver agora só um servidor de MCP e os clientes que forem desenvolvidos aqui que usem esses modelos de linguagem também vão conseguir reconectar com múltiplos outros modelos. Então, em essência, o MCP é uma padronização que nos permite usar ferramentas de AI de maneira melhor. E por que isso aqui é tão poderoso? Porque ele permite agora uma gama muito grande de possibilidades em relação a agentes de IA. As aplicações aqui que são mais poderosas que eu conheço, vou mostrar um exemplo para vocês aqui, que tem chamado muita atenção, é o Cursor, por exemplo, o Windsurf, que já são IDEs feitas totalmente em cima desse novo protocolo dos MCPs, e eles basicamente são clientes de MCPs. Ou seja, o Cursor especificamente, eu já vou mostrar para vocês, é essa ideia aqui, ele é um fork do VS Code, então ele permite que vocês codem da mesma forma que vocês teriam no VS Code, com a diferença de que nós podemos vir aqui na parte de configurações dele e adicionar servidores de MCPs. Então, imaginem esses servidores de MCPs aqui como plugins, tá? Plugins que vocês estão colocando dentro do agente que está aqui do lado, que seria o modelo de linguagem, e ele vai ter acesso automaticamente a essas tools. Então, essa ideia, por exemplo, aqui eu já posso sair conversando aqui com algum modelo de linguagem, naturalmente como a gente falaria, olá, tudo bom, blá blá blá.
Só que ao mesmo tempo, se eu adicionar novas tools usando MCPs, eu já vou mostrar para vocês uma configuração do MCP do GitHub, onde só por colocar esse MCP aqui, ele já vai conseguir, por linguagem de texto, eu vou passar comandos para ele de texto aqui, ele vai conseguir entrar no meu GitHub e fazer coisas por lá, de maneira padronizada. Isso aqui ganhou muita popularidade recentemente. Então vocês têm que entender que os MCPs abrem um leque de possibilidades, eu penso em 3 frentes. Em primeiro lugar, a gente pode pensar em clientes de MCPs que vão ser focados a resolver problemas específicos. Tá? Então, por exemplo, o Cursor é uma delas e ele está esperando para receber ferramentas aqui, as tools, os servidores de MCPs em si, que sejam úteis para quem está programando. Mas pode ser que no futuro nós tenhamos aqui um cliente de MCP focado em ferramentas para advogados que querem analisar dados e processos ou alguma coisa do tipo. Ou, sei lá, nutricionistas que querem ter acessos a tanto modelos de linguagem, mas modelos e ferramentas que foram feitas para pegar sugestões de alimentos, tabela nutricional, tabela TACO. Então, existem uma gama de possibilidades que começam a surgir a partir daqui. Uma outra que vocês podem imaginar, a própria Anthropic já disponibilizou. No Cloud, versão desktop, vocês podem aqui desenvolver os próprios MCPs e adicionar ele aqui dentro simplesmente escolhendo. Porque esses MCPs agora eles são em caixa. Você pode simplesmente encaixar coisas aqui dentro. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui o GitHub e o e-mail, eu já posso começar a conversar com ele aqui e ele automaticamente ler o meu e-mail, entrar no meu GitHub e fazer coisas porque ele vai estar usando essas MCPs. Então, nesse lado aqui nós temos clientes, nesse outro lado aqui nós temos ferramentas e no meio nós temos agora alguns sites que estão explodindo em popularidade, como por exemplo o Smithery, que ele já possui aqui mais de 2.291 ferramentas e cada dia que eu olho tem mais ferramentas. Semana passada estava com 1.000. São todos servidores de MCPs que potencializariam os agentes de vocês. Vocês podem vir aqui e simplesmente instalar facilmente dentro de alguma IA. Então, por exemplo, aqui eu tenho do GitHub, que eu já vou mostrar como é que a gente faz. Eu posso vir aqui e colocar um MCP que ele adiciona um processo de pensamento sequencial no teu agente. Também está super popular. A gente tem MCP aqui do Todoist para gestão de tarefas, do Notion, ou seja, eu posso controlar o Notion diretamente do meu agente, do Perplexity para gestão de banco de dados, enfim, para qualquer ferramenta e vocês podem facilmente desenvolver os próprios MCPs, hospedar aqui ou mesmo começar a utilizar dentro dos próprios agentes. Mas isso vai ser conteúdo para um próximo vídeo. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona um MCP na prática. Então, eu vou instalar aqui do zero com vocês, tá? O MCP do GitHub dentro do Cursor. Caso vocês não tenham baixado ainda, podem vir aqui no site do Cursor, fazer download para macOS. É um processo muito fácil para quem já usa VS Code. Ele vai importar as configurações do VS Code diretamente, então um processo com zero atrito. Eu mesmo fiz a troca na semana passada, é muito simples, muito simples. E vocês vão ver como que eu posso controlar o meu GitHub diretamente daqui, dessa aba da direita, instalando um MCP. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que fazer login. Ele vai pedir aqui que vocês deem autorização para o Smithery. E aqui em cima ele tem algumas configurações para clientes de MCP. Então nesse caso eu vou utilizar aqui o Cursor. Tá? Ele vai gerar depois um código para gente. Ele também está pedindo o GitHub Personal Token Access. Então vou lá no meu GitHub e eu vou gerar um token de acesso para ele. Vocês vêm aqui em configuração. Vocês vêm aqui embaixo em Developer Settings e a gente vai criar em Personal Access Tokens e clicar em gerar um novo token. E aqui eu vou colocar Cursor. E aqui embaixo vocês podem definir tudo que esse token vai ter acesso, então quanto mais acesso, mais arriscado é. Então o que eu vou fazer aqui que vocês podem imitar é em Actions, ler e escrever, Administração, ler e escrever, Comitar Status, ler e escrever, Contents, ler e escrever. E Issues também, ler e escrever. E vamos gerar esse token. Vocês vão copiar esse token dentro do Smithery. Ele vai gerar um comando aqui. Tá? A gente copia. Vem aqui dentro do Cursor. Vem em MCP. Depois de fazer isso, vocês vão clicar aqui. Pegar a versão do Cursor que vocês estão. Eu estou na maior que 0.47. Vou copiar. Rode isso no seu terminal. No meu caso, deu uma mensagem de sucesso aqui. Cursor Settings. E aqui em MCP... Reparem que ele já tem o MCP cadastrado com todas as tools que esse meu MCP aqui tem acesso com o GitHub e a bolinha verdinha. Querem ver isso aqui em prática? Olá, você consegue listar todos os repositórios do meu GitHub? Mandei a mensagem para ele. Então ele perguntou se ele pode usar a API e está pedindo o meu usuário. Meu usuário é Ritadeval. Vou buscar os repositórios, já está chamando a função, ó, MCP to call, Search Repositories. Aqui ele está pedindo para eu rodar isso aqui, então ele está pedindo aprovação. Existe a possibilidade de vocês permitirem que ele rode automaticamente. Permitir que ele rodasse.
E aqui tá ele listou todos os projetos públicos que eu tenho dentro do GitHub. Então é isso, espero que eu possa ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre esse hype todo em volta de MCPs, por que isso aqui é tão poderoso. Se ficaram com alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários. Forte abraço e até o próximo vídeo.